Senhor presidente, mais colegas vereadores, pessoas que nos assistem, volto aqui no Grande Expediente para estar comentando alguns assuntos. Um deles, sobre essa questão dos recicleiros. Estive participando junto com os colegas vereadores e foi uma das pessoas que questionei. O Agadir está aqui, esteve junto lá e presente. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi justamente alguns valores, principalmente no que compete à assessoria técnica. Entendeu? Por isso me chamou a atenção e eu acho que realmente nós temos que ter responsabilidades e, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado para que não se faça politicagem em cima de ações que muitas vezes podem ser benéficas, mas também tem que tomar cuidado para que a gente não possa errar como erramos em outras gestões. Um grande exemplo de várias pontuações que a gente tem aí, que muitas vezes vendem para nós umas situações e, de repente, passa por aqui pela Câmara e, muitas vezes, de fato concreto, chega de forma errada para a população. Uma forma foi essa questão da BBCA. Outra situação que tivemos aqui, que hoje, não tenha dúvida, isso gera uma grande dificuldade no nosso município de Maracaju, é aquela questão do viaduto. Me recordo que até ontem eu estava com o vereador Luciano naquela reunião sobre a questão da mobilidade urbana e a gente discutindo sobre essa questão. Me recordo que eu tomei de 12-1 aqui dentro dessa sessão, quando fui e fiz a emenda para que a gente pudesse questionar sobre a questão de como seria essa obra. E, da mesma maneira, esse é o papel do vereador, onde nós agora, junto a essa parte de capacidade técnica, jurídica, onde já passei para todos os procuradores aqui da Câmara para que faça um estudo jurídico para ver sobre essa questão da associação, se eles têm alguma ação, porque nós ir lá visitar e sem saber o que nós vamos questionar e perguntar, sem haver um planejamento de forma real do que deve ser questionado, e não deve ser feito assim a toque de caixa, onde até pedi ao secretário que nós possamos ter um tempo de forma adequada de se discutir isso. Isso é algo que não foi apresentado para a Secretaria de Desenvolvimento agora. Tive informações que isso já vem de longa data e que isso já poderia ter sido discutido com a Câmara Municipal. Haja vista que isso aqui muitas vezes vai impactar a nossa população. E muitas vezes aqui é o para-choque da população de Maracaju. E nós, da mesma maneira, temos que ser responsáveis. Para quê? Para que a gente possa construir um Maracaju cada vez melhor, principalmente focado na população de Maracaju. Quero realmente colocar aqui à disposição essa presidência, assim como essa casa. Vereador João, não tenha dúvida, eu, se for necessário, vou a Naviraí, vou em outros municípios, não tenho dúvida nenhuma, sou parceiro, mas principalmente, antes de mais nada, precisamos ter responsabilidade do que a gente vai procurar e o que vai questionar. Chegar lá sem saber aonde vai, com quem vai conversar, não tem necessidade disso. A gente precisa ter algo realmente planejado e algo que possa ser concreto a favor da nossa população de Maracaju. Quero comentar também outro assunto. Ontem, eu, o vereador Luciano, fomos convidados pelo prefeito, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, estava presente, o secretário de Saúde, o secretário de Administração e Fazenda, com a primeira reunião para a questão da discussão do plano de mobilidade urbana do nosso município. E aí já fiz esse questionamento à empresa, para quê? Para que ela possa estar vindo à Câmara Municipal e apresentando o que vai ser feito por essa empresa para apresentar aos senhores vereadores. Para quê? Porque muitas vezes nós, vereadores, cada um tem a sua região, cada um conhece uma parte da cidade. Nós temos lá o Distrito de Vista Alegre, nós temos a Vila Juquita, Vila Drem, Olídia Rocha, BNH, e nesse sentido a gente tem um grande desenvolvimento nessa questão da mobilidade urbana, que envolve o nosso trânsito, envolve o nosso pedestre, envolve o ciclista, e a gente precisa realmente ter um planejamento para a nossa cidade de Maracaju, haja vista esse grande desenvolvimento que a gente está passando, onde empresas estão chegando, vem essa questão da rota bioceânica, vem essa questão da linha férrea, e com isso a gente precisa ter essa responsabilidade de crescimento. E uma das coisas que questionei, vereador Laudo, que muitas vezes é isso que até inclusive nós estaremos votando hoje, sobre essa questão das ruas, muitas vezes o interesse particular de quem faz o loteamento vem em primeiro lugar, quando muitas vezes a responsabilidade em primeiro lugar tem que ser a favor do nosso município de Maracaju. Fez esse questionamento ontem, onde áreas institucionais têm que ser melhores, tem que ser em localizações adequadas, e isso sim tem que ser discutido, inclusive com essa Câmara Municipal. Para quê? Para que a gente possa entregar de forma adequada à população de Maracaju uma cidade melhor. Secretário,
quero reafirmar esse compromisso dessa Câmara a favor de Maracaju, convidar já marcar com os colegas vereadores para a próxima quinta-feira, às 7h30 da manhã. Inclusive, eu gostaria que, se pudesse, já trazer uma cópia desse fomento para nós, passar para os colegas vereadores, para que eles possam estar lendo a respeito sobre essa questão dos recicleiros, para que a gente possa já, na conversa que teremos com você na quinta-feira, questioná-lo sobre quais são as ações, o que se vai ser feito ou não sobre essa questão, e já programar essa viagem para conhecer esse trabalho dos recicleiros. Pois não, vereador Laudo? Oi. Vereador Robson, na questão dos novos loteamentos aí, o que a gente precisa definir com a equipe do prefeito é que, na verdade, a gente nunca soube até aqui qual que é o critério para a definição da localização da área institucional pelos novos loteamentos. Normalmente, o que se vê, que se define os piores locais, normalmente, do loteamento, se destina para o município, quando, na verdade, o município que deveria ter a prioridade num local mais adequado, onde ele poderia no futuro, colocar algum tipo de empreendimento por parte do município. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental que a gente tem que definir de uma vez por todas, porque não se sabe ao certo quem é que dá essa palavra, se alguém do governo, alguém da Secretaria de Obras, se é o próprio prefeito. A gente tem essa dúvida, quem é que define a área institucional quando dos novos empreendimentos do nosso município. Então, acho que a gente poderia, até por força de lei, talvez, deixar isso já regulamentado. Só título de esclarecimento, vereador, como que funciona hoje? Hoje a empresa ela entra com um pedido à Secretaria de Obras, onde a Secretaria de Obras ela fornece uma guia de diretrizes urbanísticas, certo? E lá dentro dessas guias ela apresenta os nomes das ruas, onde a percentual que tem que ser destinado à área institucional, onde entre ruas e área institucional tem que chegar a 35%, certo? E aí, nesse sentido, o próprio município pode e tem força para determinar onde vai ser a área institucional. Só que, muitas vezes, um grande exemplo disso, a gente pega ali, por exemplo, o bairro Monte Verde. Se você pegar o bairro Monte Verde, as ruas não se encaixam com a do BNH. E aí, onde gera, por exemplo, as ações, se hoje, por exemplo, não houvesse aquela drenagem que o governo do estado fez, e a gente sofreu muito, por quê? Porque cresceu o bairro ali, a rua, a água, descia até nas casas do BNH ali e muitas vezes entrava na própria casa. E isso está acontecendo em alguns outros bairros do nosso município de Maracaju e por isso a gente precisa ter realmente essa atenção a favor de Maracaju, não a favor dos empreendedores nesse ramo imobiliário. Era isso, agradeço a presença de todos.